Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto Aguiar, estou voltando aqui com os vídeos no canal e estou preparando uma série de novidades que vão vir aí em breve. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre um tema muito importante, que é o carrego dos mini contratos de Bovespa, que é uma forma aí de você ter uma rentabilidade a mais para sua carteira. Ela complementa muito bem as operações com opções que a gente já faz. E muita gente está perdendo dinheiro porque compra o contrato futuro e não sabe o que é isso. Outros estão deixando de ganhar por também falta de conhecimento. Mas nesse vídeo eu vou explicar o que é esse carrego e duas estratégias que nós podemos usar para ganhar com ele. Então, se você gosta desse tipo de assunto, conhece um amigo aí que também opera mini contratos, envia esse vídeo para ele e deixa seu like no vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. O mini contrato, ele é uma forma de você negociar um ativo sem que você precise ter dinheiro para fazer isso. Você só vai alocar uma margem de garantia. E para ficar mais fácil da gente entender, eu coloquei aqui duas boletas. De um lado a gente tem o índice Bovespa, que é o ativo. Ele não é investível, você não consegue comprar ou vender o índice, mas você consegue comprar o mini contrato dele, que no caso aqui é o WINV23. Sempre os mini contratos começam com essas três letras, W e N. Aí depois você vai colocar a letra do vencimento. Os vencimentos eles são bimestrais, então você tem 6 ao longo do ano. E aqui a gente está negociando um contrato que vence em outubro, então ele tem a letra V. E aí por fim você vai colocar o ano. E na hora que você digita o código vai aparecer o preço, aqui no caso é 118.700 pontos. Mas quando você compra um contrato desse, você vai pagar apenas 20% desse preço. Então aqui embaixo eu coloquei o valor do mini contrato, né, que é 0,20 vezes 118.700, vai dar 23.740 por contrato. Isso quer dizer que na hora que você compra um mini contrato desse, é como se você estivesse investindo R$ 23.740 em bolsa, né? Se você fosse vender um mini contrato desse, você estaria vendido nesse valor, né? Só que para fazer isso, como eu disse, você não precisa ter os 23.740, basta você ter uma margem lá de garantia, né? Pode ser renda fixa ou pode ser ações também, né? Então você tem essa flexibilidade de montar uma posição aí de 23.740, né, que é essa daqui da imagem, apenas tendo R$ 4.000 na conta. Isso aqui vai variar de corretora para corretora, mas no geral é isso aqui. Outro ponto importante que você precisa saber é que os mini contratos têm um mecanismo de ajuste diário. Isso significa que todos os dias você vai pagar ou vai receber o seu resultado do dia anterior. Então, se ontem você comprou um mini contrato e a bolsa subiu, você está ganhando R$ 1.000. Esse dinheiro vai entrar na sua conta hoje, mesmo que você não tenha zerado e tenha vendido esse mini contrato. E se hoje a bolsa caiu e você perdeu R$ 400, esse valor vai sair da sua conta amanhã. Então, todo dia vai ter esses fluxos de caixa. Podem ser positivo ou negativo. E aí você só vai considerar o seu resultado de fato no dia que você vender. Se você passa um mês com esse mini contrato, aí você vende ele, aí você calcula a diferença entre o preço de entrada, que é esse valor aqui, né? O de entrada seria 23.740, e aí se você vendeu e o contrato estava valendo 26.000, essa vai ser a sua diferença. Então, o seu lucro vai ser sobre isso aqui. Mas durante a posição, né, que você manteve essa posição, você vai ter esse fluxo de caixa positivo ou negativo. Isso é um mecanismo de proteção da bolsa para evitar com que uma pessoa que tivesse muito alavancada não tivesse condições de pagar a sua contraparte. Então, por isso foi criado esse mecanismo de ajuste diário. Agora eu vou falar sobre carrego em mini contratos, que é um tema pouco abordado. Geralmente as pessoas, quando falam de mini contratos, falam de day trade. E aí, se você faz esse tipo de operação que começa e termina no mesmo dia, realmente não é muito importante o carrego. Mas se você faz uma operação para manter por alguns dias ou semanas, o carrego ele é muito importante, aí ele vai afetar o seu resultado. E o carrego ele é a taxa de juros que está embutida dentro desse contrato futuro. E a gente pode ver isso no preço. Olhando aqui esse print que eu tirei no mesmo momento, a gente vai ver que o Ibovespa está valendo 116.441 pontos, enquanto que o seu contrato futuro está mais caro, ele está 118.700 pontos. E isso porque ele tem 2 meses até o vencimento. Então, eu preciso calcular
quanto de juros vai ter até lá, né? Então, o que a gente tem aqui como taxa de referência é a taxa Selic. Então, eu preciso acrescentar aí ao Ibovespa à vista esses juros, né, de 2%, 2,2% até o vencimento, que é daqui a 2 meses. Então, o contrato futuro ele sempre vai estar mais caro do que o Ibovespa à vista, porque ele vai ter aí esse valor a mais do carrego. Ele só vai ter o mesmo preço no dia do vencimento, porque aí ele vai deixar de ser o Ibovespa futuro, ele já vai estar no mesmo dia ali do Ibovespa à vista. Esse é um assunto muito importante e para você ainda entender melhor, eu preparei a imagem a seguir, que a gente vai ver um pouco da dinâmica desse carrego ao longo do tempo. Aqui eu fiz um comparativo entre o Ibovespa em azul e o mini contrato futuro de Ibovespa em verde em 3 momentos. O primeiro é 2 meses antes do vencimento, que são os valores da imagem anterior ali. O segundo é 1 mês antes do vencimento. Aqui a gente já vê que o Ibovespa ele se valorizou, ele saiu da casa ali dos 116 mil e foi para 120 mil pontos. E o mini contrato também se valorizou, ele foi para 121.150 pontos. O que a gente pode notar aqui é que o carrego ele diminuiu. Então, antes a gente tinha mais de 2.200 pontos acima do Ibovespa de carrego, agora a gente só tem 1.150. E por que acontece isso? Porque já foi consumido a metade desse carrego. Agora só falta 1 mês para o vencimento e aí tem a outra metade. Então aqui a gente consegue ver que o carrego ele é linear. Então à medida que vai passando os dias, esse carrego ele vai diminuindo. Então se você estava comprado no contrato futuro, você pagou aqui cerca de 1% desse carrego. E aí agora tem mais 1 mês para frente, então ainda tem esses 1.150 para frente aí. Aí quando chega no vencimento, o valor do mini contrato futuro está a 119 mil, enquanto que o Ibovespa está a 119 mil também. Ou seja, todo o carrego já foi consumido e aí você tem ali os valores deles muito próximo do outro. Aí se você quiser continuar nessa operação, você vai ter que encerrar a sua posição nesse contrato e ir para o próximo. Vai ter que fazer uma rolagem bem parecida com aquilo que a gente já faz nas opções, para você continuar posicionado. Aqui a gente consegue ver o impacto desse carrego na rentabilidade dos investimentos. E aí eu coloquei uma situação que o Ibovespa subiu 15% em um ano e o ponto de vista de 2 investidores, de um que tinha uma posição 100% comprada no contrato futuro e outro que tinha uma posição 100% vendida nesse contrato futuro. Então, no primeiro caso aqui, esse investidor ele tinha lá todo o seu dinheiro em Tesouro Selic ali, então ele ganhou os 10% da Selic em um ano. E aí ele tinha como margem, né, essa posição em contratos futuros que ele foi rolando todos os meses ao longo desse ano. Né? E aí o que aconteceu? Ele só ganhou 5% nesse contrato futuro. Por quê? Porque o carrego dele foi ali próximo da Selic, de 10%. Então, da alta de 15% da Bolsa, ele perdeu 10% do carrego. Então, ele só ganhou 5% no final das contas. Né? Mas no total de resultado dele, somando o que ele tinha lá de Tesouro Selic, que estava em garantia, mais o contrato futuro, ele acabou ganhando 15%. Na outra ponta, o investidor que estava também com todo o seu dinheiro em Tesouro Selic e estava com a posição de 100% vendido, ele ganhou os 10% do Selic, mas ele perdeu 5% do contrato futuro. Então veja que aqui a Bolsa subiu 15%, mas ele não perdeu 15%, ele só perdeu 5%. Por quê? Porque ele ganhou o carrego do período. Ele foi rolando ali o contrato futuro e foi ganhando esse carrego. Então, no fim das contas, ele ganhou 5%, porque foi 10% da Selic menos 5% do contrato futuro. Então, mesmo com a Bolsa subindo, ele ainda teve um resultado positivo no ano. Então, a conclusão que a gente pode tirar aqui é que o carrego ele beneficia mais o vendedor, porque ele vai ganhando esse carrego, do que o comprador. O comprador ele atrapalha. Ele coloca um peso a mais ali para você que está comprando, né? Principalmente quando a taxa de juros está alta, né? Isso ajuda mais para quem quer montar uma posição vendida e atrapalha quem quer montar uma posição comprada. Aqui eu coloquei a situação contrária. E se o Ibovespa tivesse caído 15%, quanto é que eles teriam de resultado? No primeiro caso, o investidor comprado, ele ganhou lá 10% da Selic, mas perdeu 25% no contrato futuro, porque ele perdeu com a queda da Bolsa, que foi 15%, mais os 10% que ele teve que pagar de carrego aí para manter essa posição ao longo de um ano.
O total foi de menos 15 e na posição vendida, esse investidor ganhou 10% da Selic e ganhou 25% do contrato futuro, porque ele ganhou a queda de 15% mais o carrego de 10%. E no total, o resultado dele foi de 35%. Veja que ele teve um resultado bem alto aí, porque ele foi ganhando o carrego, foi ganhando os juros da renda fixa e ainda ganhou com a queda. E aí, olhando assim, a gente vê, então o melhor mesmo é só ficar vendido, porque eu vou ganhar ali, se o mercado for mal, eu vou ganhar bem mais, se o mercado for bem, o carrego ajuda a proteger de um prejuízo maior, mas isso aqui a gente tem que levar em conta que serve para um cenário que o juro está alto e que você tem essa proteção ali, tem um carrego maior te protegendo. Mas também existe a oportunidade de o mercado derrubar muito o preço do Ibovespa e o comprado ele pensa o seguinte, eu vou comprar Ibovespa não para passar um ano carregando ele, mas para passar 2, 3 meses que eu posso pegar um rally aí. Foi o que aconteceu esse ano na Bolsa, né? A Bolsa ela vinha muito forte na venda, muitos fundos vendidos e aí surgiu uma oportunidade de comprar o Ibovespa mais barato. E aí no espaço de 3 meses subiu 20%. Então, a pessoa que está comprado nesse contrato futuro, ele acabou pagando só 3 meses de carrego, foi 3%, e ganhou 17% da alta, né? Já descontando aí o carrego. Então, não existe a melhor forma, existe um momento ideal para fazer cada uma das estratégias. Se você tem um mercado subindo e você tem uma perspectiva de que os juros fiquem alto, você vai priorizar operações vendidas, porque você vai ganhar o carrego e uma queda se tiver. Se o mercado ele já está caindo bastante, já é bom você considerar fazer uma operação comprada, até porque se você tiver a perspectiva de que o juro vai cair, o carrego vai ficar melhor, isso vai acabar te ajudando. Então, assim, a gente vai usar os contratos de acordo com o momento, né? E aí, pensando nisso, eu vou mostrar agora 2 estratégias que nós podemos fazer com esses mini contratos. A primeira estratégia é a mais comum, que é o long short, que consiste em ter uma carteira de ações compradas. Nesse caso aqui, eu tenho uma carteira de 100 mil comprado em ações e eu uso essas próprias ações de margem para ficar vendido. E aí, nesse caso, eu vendi 2 contratos. E como cada contrato está com aquele valor de 23.740, então eu tenho aproximadamente uma posição vendida de 47,5%. Então aqui, se a gente olhar nessa tabela aqui embaixo, eu estou 100% comprado nas minhas ações e eu estou 47,5% com a posição vendida. Então, no fim das contas, a minha posição líquida é de 52,5%, né? E eu posso ficar variando isso aqui ao longo do tempo, né? Então, assim, se eu estou comprado em ações e a bolsa sobe bastante, eu posso vender esses contratos futuros para zerar a minha exposição. Então, nesse caso aqui, se eu vendesse mais de 2 contratos, ficasse com 4, eu teria uma exposição ali de uns 95% vendido, né? Então eu estaria quase que anulando a minha exposição comprada, né? É claro que se eu tenho ações que têm um beta maior, né, que são ações que têm um potencial maior de alta do que a bolsa, eu ainda vou ganhar. Mas do outro lado eu estou tendo o Ibovespa que vai me dar o carrego ao longo do tempo e até se o mercado ele cair, eu ganho com essa queda do Ibovespa. E aí caindo, o que eu posso fazer? Eu posso zerar essa minha exposição, eu posso recomprar esses contratos e voltar a ficar 100% comprado em ações. Então, isso aqui é uma coisa que eu costumo fazer, principalmente quando eu tenho ações que não tem muita liquidez e opção. Eu monto lá uma carteira de 6 ou 8 ações e aí eu vou usando o contrato futuro ao longo do tempo. Se vai subindo, eu vou vendendo, se vai caindo, eu vou recomprando, porque aí eu consigo ganhar o carrego ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, suavizar ali a volatilidade, né? Fazer até um lucro com esse movimento do mercado, enquanto que eu deixo a minha posição comprada para ir ganhando aí com a alta das ações. A segunda estratégia é ficar direcionalmente vendido, 100% vendido. Então, aqui nesse caso, eu tinha lá Tesouro Selic com 24 mil reais e aí eu vendi um contrato futuro com uma exposição bem parecida para ganhar com a queda mesmo. Então eu estou analisando aqui que o mercado ele vai fazer um movimento de queda e aí eu fiz essa venda do contrato futuro para ganhar o carrego e ganhar essa queda. E para melhorar ainda mais a operação, o que eu fiz aqui? Eu vendi put, né? Eu vendi put de Bovespa e eu ganhei 1% ali de prêmio. Então veja que eu estou ganhando com a queda, só que eu vou ganhar com essa queda até o strike da minha put. A put ela vai cortar, então eu vou ganhar ali
do ponto que eu vendi o contrato futuro até o strike dessa put. E aí a vantagem aqui é que eu consigo turbinar o meu retorno, né? Que eu vou ficar ganhando o carrego e ao mesmo tempo eu vou ganhar ali o prêmio dessa put. E se o mercado subir, além de ter o carrego suavizando o meu prejuízo na alta, eu ainda vou ter o prêmio dessa put, porque se o mercado sobe, a put se desvaloriza e eu ganho, né? Eu vou falar ainda dessa questão de opções de contratos futuros, é um assunto que eu vou abordar aqui, mas eu não poderia explicar isso sem antes explicar para você o que é o carrego, o que é o básico de contrato futuro, e isso foi feito aqui agora, né? Você já sabe aí dessa parte básica, já sabe o que é carrego, então depois eu vou fazer um outro vídeo abordando mais essa questão das opções do Ibovespa. E espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe ele com seus amigos. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like. Te espero no próximo vídeo. Um abraço e até mais.